Mais uma derrota com requinte de crueldade. O que o Bahia apresentou ontem na Fonte Nova não foi uma simples derrota, foi uma sessão de tortura ao seu torcedor. Uma vergonha, Rasta. E aí, Rasta? Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo, eu sou Veloso e vou falar do Bahia, que pode estar fazendo as suas últimas partidas na Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem foi mais uma vergonha, e não foi só uma vergonha, foi uma sessão de tortura, como eu falei no início desse vídeo, mais uma, porque no jogo contra o Atlético Goianiense foi a mesma coisa. O Bahia tomou um gol aos 48 minutos do segundo tempo e perdeu o jogo lá em Goiânia. Aqui em Salvador, eles conseguiram piorar o que já era ruim. E aí, vale muito a capa daquele vídeo lá do jogo de Goiânia. O Bahia vai rebaixar o Bahia. O Bahia conseguiu fazer o improvável contra o Atlético Mineiro. Conseguiu, por mais de 60 minutos, não tomar gol dos caras e fazer dois. O Bahia não estava bem no jogo. Não estava bem, mas o Atlético Mineiro não estava apresentando o seu potencial máximo. Parecia que o Atlético Mineiro estava sabendo que ia vencer o jogo, porque eles não tinham pressa de atacar o Bahia, de amassar o Bahia, de forçar o erro do Bahia. Eles não tinham pressa, eles davam espaço para o Bahia jogar, e o Bahia, quando tinha a bola, não apresentava qualidade suficiente para chegar na cara do goleiro dos caras. Mas mesmo assim, o Atlético Mineiro não deixou de ser um time perigoso. Era um time que de vez em quando incomodava a defesa do Bahia ainda no primeiro tempo, tanto que terminou o primeiro tempo com a melhor chance do jogo. Os caras foram o que fizeram. O Danilo Fernandes fez uma bela defesa ali pelo lado esquerdo do gol, um chute que, se fosse um goleiro fraco, tomaria aquele gol, mas ele não tomou, fez uma bela defesa, garantiu o 0-0 no placar e o Bahia volta para o segundo tempo do mesmo jeito. O Atlético Mineiro também. O Atlético Mineiro dando espaço para o Bahia não conseguindo fazer umas jogadas de profundidade. Rodriguinho, mais uma vez, não contribuiu o suficiente, mas a gente pode dizer que o Gilberto estava pior do que o Rodriguinho. Mesmo o Gilberto tendo feito um dos gols no jogo, o Gilberto não estava bem. Acreditava naquele momento, antes do gol do Gilberto e até antes do primeiro gol do Bahia, que o Gilberto deveria sair, o Rodriguinho deveria sair e o Bahia deveria colocar o Danielzinho e o Roda Gega no jogo para deixar o time mais efetivo na parte defensiva. Não aconteceu, mas o Bahia encontrou um gol com o Luiz Otávio, que foi o herói e o vilão nesse jogo. Ele conseguiu ser o herói e o vilão no mesmo jogo. O Luiz Otávio, numa cobrança de escanteio, cabeceia quase no ângulo, sem chance para o goleiro adversário e abriria o placar do Bahia. Abriria um placar e deixaria o Bahia na frente, que era algo improvável. A gente não esperava que o Bahia conseguisse fazer gol nos caras pelo que o Bahia vinha produzindo e pelo que os caras estavam produzindo. Eles não estavam produzindo numa força máxima, repito, não estavam produzindo na força máxima, mas estava sendo o dono do jogo, estava dominando o jogo, tinha um toque de bola refinado, muito diferente do Bahia, mas eles sempre encontravam o Danilo bem postado e às vezes também a zaga com German Conte e com o próprio Luiz Otávio, que estava fazendo até então uma ótima partida, a zaga do Bahia. Mas lá na frente o Bahia tinha problemas com Nino Paraíba, que não conseguia cruzar uma bola certa, o próprio Gilberto, como eu já falei, e ainda o Rodriguinho, muito lento. Mas o Bahia encontrou o gol, Rasta. E quando o Bahia encontrou o gol, o Atlético Mineiro não se abateu. O Atlético Mineiro continuou na mesma tocada, mas aí veio o segundo gol logo em seguida. Logo em seguida veio o segundo gol, um gol relâmpago assim, uma bola que teve um bate e rebate, e aí acabou sobrando para o Matheus Bahia, ou foi o Raí, não tenho certeza, mas chutou para dentro da área, encontrou o Gilberto, que até então estava apagadíssimo no jogo, só deixou o dedão do pé na bola e a bola foi em direção ao gol, matando o goleiro adversário. Bahia 2-0. A Fonte Nova ficou em êxtase. A torcida do Bahia, que já estava apoiando o jogo 0-0, vendo que o Bahia estava conseguindo segurar o ímpeto do Atlético Mineiro, a Fonte Nova ficou em êxtase com aquele 2-0 improvável em cima do
quase campeão brasileiro, Atlético Mineiro. Mas o Atlético Mineiro fez uma mudança no jogo, colocou o Sacha no jogo e o Sacha transformou o time do Atlético Mineiro. Primeiro, sofreu um pênalti idiota marcado pelo senhor Luiz Otávio, que naquele momento deixava de ser o herói do jogo para ser o vilão. Uma bola que não sei como ele conseguiu fazer aquele pênalti. Não era para ele deixar o cara passar, porque o cara ia de frente para o Danilo Fernandes e acabaria fazendo o gol também. Mas não era para ele ter impedido a passagem do cara, derrubando o cara, indo nas pernas do cara, era para ele ir na bola. Mas não, cabeço pequeno, Luiz Otávio, boneco de Olinda, o retorno. Fez o pênalti, o Bahia toma aquele gol, 2-1, o Atlético Mineiro volta a ficar vivo no jogo e o Bahia não sabia o que fazer. O Guto Ferreira confessou na coletiva que não conseguiu nem fazer as alterações, não conseguiu fazer as alterações que tinha para fazer. Ele estaria já com os jogadores prontos para entrar depois que o Bahia aplicou 2-0, mas não deu tempo. Por quê? Saiu o primeiro gol dos caras, 2-1, o Bahia não conseguiu mais segurar a bola, tomou o segundo gol com o Keno, que estava numa noite iluminada e é sempre o carrasco do Bahia. O Keno, não importa o time que ele joga, ele faz gol no Bahia. Foi assim quando ele jogava no Santa Cruz, foi assim quando ele jogava no Palmeiras e agora jogando pelo Atlético Mineiro, está sempre fazendo gols no Bahia e gols importantes. E agora o Bahia teria tomado 2 gols em menos de 4 minutos, em menos de 3 minutos o Bahia já estava com um placar de 2-0 que virou 2-2 e não ficou por aí. As coisas pioraram. O Bahia conseguiu finalmente fazer as alterações que tinha que fazer. Entrou o Roda Gega, entrou o Danielzinho. Não mudou nada. Continuou atônito em campo e tomou o terceiro gol em menos de 8 minutos. O Bahia tomou 3 gols. Até os 25 minutos estava 2-0 Bahia. Aos 33 minutos de jogo, já estava 3-2 para o Atlético Mineiro e a torcida que estava em êxtase ficou atônita, ficou sem acreditar. Alguns ainda timidamente conseguiam tentar apoiar o time, mas a decepção era visível. O Bahia, mais uma vez, derrotou o Bahia. Não foi o Atlético Mineiro que derrotou o Bahia, foi o próprio Bahia, porque quando o Atlético Mineiro fez o terceiro gol, acabou o jogo. O Atlético Mineiro não quis mais jogar futebol. Os caras começaram a ficar simulando contusão, se jogando no chão, isolando a bola. Por que o Bahia não fez o mesmo quando estava 2-0? São caras experientes que jogam futebol praticamente toda semana, todo dia. 3 vezes na semana os caras estão jogando futebol. Jogou terça, jogou ontem quinta, já vai jogar de novo domingo. E não aprendem a fazer coisas básicas, coisas simples, coisas que todo jogador de futebol, desde o tempo de várzea, aprende a fazer. Está ganhando o jogo? Vamos fazer uma firula, vamos fazer uma gracinha, vamos segurar mais a bola, vamos deixar o time correr, o time adversário correr atrás, vamos correr menos. O Bahia fez 2-0 e parece que nada mudou, parece que o Bahia ainda estava precisando do resultado, porque o Bahia continuou correndo mais do que os caras. E aí deu no que deu. Abriu muito para os caras e os caras com qualidade, querendo ser campeão nesse jogo, eles vieram com a certeza que seria campeões neste jogo e jogaram como campeões. Jogaram sem medo do Bahia, sem medo. Os caras encararam o Bahia sem medo, porque o Bahia não ofereceu nenhuma resistência. Fez o primeiro, fez o segundo, virou o jogo e saiu campeão da Fonte Nova após 50 anos. E o Bahia, que faltando 3 jogos para terminar o campeonato, já estava difícil, agora com 2 jogos apenas, ficou muito mais difícil. Tenho certeza que muitos torcedores já jogaram a toalha. Ainda não é hora de jogar a toalha, mas o que a gente pode dizer de um time que está jogando contra si próprio? O Bahia não tem mais adversários importantes no Campeonato Brasileiro. Não é o Fluminense que vai prejudicar o Bahia, que vai derrotar o Bahia. Não é o Fortaleza que vai derrotar o Bahia. Não foi o Atlético Goianiense que derrotou o Bahia. Não foi o Atlético Mineiro que derrotou o Bahia. Não foi a arbitragem que prejudicou o Bahia. Foi o próprio Bahia que se derrotou nesses 2 últimos jogos, contra o Atlético Goianiense e contra o Atlético Mineiro. Agora, Rasta, é torcer por um milagre e, pelo visto, os milagres não estão acontecendo
com o Bahia. O que está acontecendo é o milagre reverso. Bora Bahia, bora Barrutes, Veloso fui.